Amados irmãos, amadas irmãs, dentro do encargo de vigiar e orar, vamos continuar a nossa comunhão da porção da palavra que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Aqui diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nós podemos ver aqui que na experiência de Abacuque, ele primeiramente orou, ele apresentou a sua queixa a Deus. Ele falou dos sentimentos que ele tinha no seu interior, sobre os questionamentos que ele tinha. Depois dele ter falado ao Senhor, isto é, depois de ele ter orado, ele passou a ter uma ação de vigilância. Ele disse: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ele estava esperando a resposta de Deus à oração dele. Mas preste atenção sobre a maneira como ele espera a resposta de Deus. É vigiando. Na versão Nova Almeida, vamos ler para que penetremos nesse mesmo versículo, mas sob um ângulo um pouquinho diferente, por causa da riqueza do significado das palavras. Diz assim: sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Preste atenção, aqui nesse versículo ele está falando que ele está vigiando para ver o que Deus iria falar com ele e o que ele iria responder quando o Senhor falasse. Está vendo? Aqui fala sobre oração, mas essa oração é um diálogo. É uma via de duas mãos. É um diálogo. A versão atualizada enfatiza que ele se queixou, agora está esperando a resposta de Deus. A Nova Almeida mostra que ele está esperando que Deus iria falar com ele e ele estava vendo o que ele responderia quando Deus perguntasse para ele. E na versão King James: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Javé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Aqui mostra que ele questionou a Deus, ele fez algumas perguntas a Deus. E ele agora estava esperando a resposta de Deus. Então, ele orou e aí começou a vigiar. Ele estava esperando essa resposta. Olha só, mas como ele estava vigiando? Esse versículo é muito rico na ilustração. E isso também deve dar uma grande ajuda espiritual a nós. Como é que nós devemos vigiar? Ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia. Ele diz: eu vigiarei. Sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Quer dizer o quê? Depois de orar, o profeta estava esperando a resposta para Deus.
Mas ele não estava esperando uma resposta dormindo. Ele foi para uma torre. Está vendo? Isso tem um significado espiritual. Qual é o significado espiritual disso? É se afastar desse mundo. Estar longe da terra. Você vai para um lugar elevado, para uma torre, porque você precisa ter uma visão do alto, para você ver o que Deus irá responder. Então, uma sentinela numa torre de vigia, o que ele faz? Para onde ele está olhando? Olhando para cima, olhando em volta, olha para baixo. Não é assim? Mas para nós temos que prestar atenção. Nós olhamos para fora, mas também olhamos para dentro de nós. Porque Deus pode responder de muitas maneiras. Devemos manter nossos ouvidos limpos. O Senhor Jesus dizia sempre: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir o que o Senhor vai falar. Observar atentamente o que está acontecendo. Prestar atenção ao sentimento interior. Porque como o Senhor vai responder? Pode ser por uma palavra, por uma indicação, por um detalhe. Está vendo? Nós precisamos usar, então, todo o nosso ser nessa vigilância, prestando atenção. Deus vai responder. Eu preciso identificar a resposta de Deus. Eu devo orar, eu devo ler a palavra. Por quê? Porque a resposta pode vir por meio da palavra. A resposta pode chegar a mim no meio da oração. A resposta pode chegar a mim no meio de uma comunhão com os irmãos. A resposta pode vir ao olhar a experiência de um outro irmão. Então, nós precisamos estar vigilantes, observar, vigiar. O Senhor irá responder. Está vendo? Oração e vigilância. Não podemos ser pessoas relaxadas. Nós precisamos prestar muita atenção. Muita atenção. Porque nós não sabemos como e quando o Senhor irá responder. E nós precisamos também aprender a ouvir a voz do Senhor, identificar a voz do Senhor. Há tantas vozes nesse mundo. Por isso nós precisamos exercitar o nosso espírito, por isso nós precisamos aprender a ter intimidade com o Senhor, porque dessa maneira nós iremos identificar a resposta do Senhor. Que o Senhor nos guie e nos dê sabedoria. Oh, Senhor Jesus. Olha só. Salmo 77, versículo 6 diz: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Tá vendo? Aqui está a vigilância. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Um outro versículo ligado a isso é Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Essa é minha oração.
De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Está vendo que versículo maravilhoso? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O que é ficar esperando? É vigiar. Vigiar e orar. Trazido em termos práticos no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine a vigiar e orar. Amados irmãos, amadas irmãs, com o intuito de termos comunhão, de apacentarmos igrejas e irmãos em diferentes regiões, com o intuito também de futuramente termos conferências online, estamos solicitando que você se inscreva nesse canal. Ao atingirmos o número mínimo de 1000 inscritos, esse sonho se tornará realidade. E então poderemos ter muita comunhão. Coopere conosco. Jesus é o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.